É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Senhor, o Rei da alegria, a alegria dos homens. Esse que me desperta todas as manhãs com um cântico novo. Hoje eu lerei em Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 ao 16. Mas antes de começar a ler, eu preciso lhe contar uma história rápida, uns pouquinhos minutos. Primeiro é dizer que nesta carta, escrita por Paulo ao pessoal de Filipos, aos filipenses, ele a escreveu preso, dentro de uma cela, sentado num ninho de correntes, algemado, com muito pouca gente tendo acesso até ele, e ele está em profunda solidão. Além do que, ele vê que tem pessoas que se aproveitaram da incapacidade, da impotência, da prisão dele, para divulgarem um evangelho distorcido em volta. De um outro lado, havia pessoas que não estavam distorcendo o evangelho, mas estavam pregando o evangelho com intenção de receber dízimos, dinheiros de pessoas para eles, julgando que o evangelho era uma boa fonte de lucro. Havia também alguns que disseram: ele solto é um cara incomparável, mas agora ele está preso, eu vou tentar ocupar o espaço, o nicho e a oportunidade dele. Todas essas coisas que a gente sabe que, no mínimo, essas acontecem sempre para todo lado. E ele está preso com esse ambiente à volta. E ele diz que o lucro dele é Cristo. Se viver é ganho, se morrer é melhor ainda. Ele não tem como perder em Cristo. Ele é um homem de gozo da fé. Preso ou solto, ele está tomado por algo maior do que as circunstâncias podem determinar. Ele carrega nele o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tenta buscar todo dia essa identificação com o que é humano, vivido em amor, na presença de Deus. E assim ele diz que por essa prática ele desenvolve a salvação com temor e tremor, aproveitando que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. Por isso, ele não perde a oportunidade. Todo desejo nele é uma onda para ser surfada na direção do melhor. É assim que ele vive, é assim que ele faz, sem murmuração, sem buscar briga com ninguém, procurando viver uma vida irrepreensível e sincera como um filho de Deus no meio desse mundo louco, e carregando a alegria no coração de que, apesar de todas as loucuras e de todas as motivações perversas, ainda há alguns que acolhem a palavra com singeleza e com simplicidade, e que são pessoas de caráter provado para ele no Evangelho, menciona seus nomes e exorta que esse povo de Filipos se alegre na fé, porque na alegria genuinamente espiritual, pelo que Jesus já fez, já está pago e consumado, porque já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, e porque a vida já está resolvida. Não importam as circunstâncias, não importando as adversidades. Sabendo disso, ele diz: alegrem-se para além das circunstâncias, com esse júbilo ultra circunstancial, essa alegria de existir em Deus, de estar em Deus, que é o que nos faz entendermos as dificuldades da existência em volta e também não nos deixarmos impressionar pelo discurso enlouquecido dos que sempre chegam querendo se oportunizar de crises que estejamos vivendo para infiltrarem ali alguma coisa
que seja uma construção deles, em razão da qual eles consigam manipular alminhas que se tornem como quem paga imposto para continuar vivendo para esses indivíduos que chegam se oportunizando da vida do próximo. Então, após dizer isso tudo, ele fala de si, da história dele como um judeu de judeus, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, educado na seita mais rigorosa e legalista dos judeus, que era dos fariseus, foi perseguidor da igreja, obrigou pessoas a blasfemarem, a mentirem, levou pessoas a morrerem porque não negavam. Enfim, ele diz: mas quanto à justiça judaica, eu era irrepreensível, não tinha ninguém que me dissesse qualquer coisa que eu não tivesse base bíblica no Velho Testamento. Até que eu conheci Jesus e tudo virou pó. A lei, a tribo de Benjamim, Israel, o ser hebreu, a cultura farisaica, a educação aos pés de Gamaliel, os professores gregos de Tarso, tudo isso virou bobagem. Quando eu conheci o amor de Cristo, eu considerei tudo isso como refúgio, como nada. E por amor de Jesus, ele disse, tudo aquilo que era pedigree, oportunidade, ranqueamento, importância, patente, segundo os homens e a religião, eu, por amor a Cristo, perdi, joguei fora todas essas coisas e, na realidade, eu as considero como um refúgio, como um adubo trabalhado apenas para melhorar a profundidade da minha consciência de ser de Jesus. Isso aumentou, foi a profundidade da minha raiz em Cristo. Tudo isso que todos julgam como patente e elevação, eu considerei como coisa nenhuma. Joguei tudo para lá. Transformei tudo em adubo para a raiz do meu eterno amor em Cristo Jesus. Porque o meu objetivo é esse, é ser achado pela vida todo dia em Cristo. Ser achado pelo diabo em Cristo. Ser achado por demônios em Cristo. Ser achado por homens demônios em Cristo. Ser achado por homens diabo em Cristo. Ser achado pela dor em Cristo. Ser achado pelo sofrimento em Cristo. Ser achado pela prosperidade em Cristo. Ser achado pelo ganho, pelo lucro em Cristo. Ser achado em Cristo, viver em Cristo, ter a mente de Cristo, não saber viver sem ser em Cristo. Sim, ser achado nele. Não tendo nenhuma justiça própria, nenhuma alegação baseada na lei de Moisés, ou em observações de ordenanças antigas do Velho Testamento, não. Eu só quero ser achado nele, sem nenhuma justiça própria que proceda da lei, nem da jactância de praticá-la. Nenhuma. Senão aquela única justiça que é mediante a fé em Cristo, aquela que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a única justiça com a qual eu me visto, é com a justiça de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé no que Jesus já fez, realizou e consumou em nosso favor, e ninguém trará de volta, porque todas essas coisas que me matavam morreram em Cristo Jesus e não serão ressuscitadas. Ele ressuscitou para que elas fiquem eternamente mortas. Tudo que eu quero é ser achado nele. Tudo que eu quero é conhecer experiencialmente a ele, todo dia mais, descansar nele, ser identificado com ele, me tornar assimilado por ele enquanto eu o assimilo. O que eu quero é o conhecer e conhecer também
a força operante da sua ressurreição, esse poder que revigora a energia para enfrentar a vida, para se levantar da depressão, da angústia. O poder da ressurreição, ele ressuscitou dos mortos, eu não vou ficar prostrado aqui. Ele ressuscitou dos mortos e eu com ele me levantei também e me levantarei todos os dias. Trarei à memória o que me pode dar esperança e não há nada que me dê mais esperança do que saber que ele ressuscitou dos mortos. E eu posso experimentar o poder da sua ressurreição, poder ativo. Eu posso ser ativado, despertado, levantado no poder, no dunamis da ressurreição, que é força espiritual, que é explosão de dentro para fora, para nos ajudar a vencer a escuridão e a existência lúgubre do chamado à depressão. Ao contrário, eu estou aqui para experimentar e conhecer o poder da sua ressurreição e ter comunhão absoluta com os seus sofrimentos, ou seja, me conformar com o fato de que já está tudo feito, pago e realizado e não há nada mais a ser acrescentado. Isso é ter comunhão com os seus sofrimentos, com a cruz, é dizer amém, é se solidarizar, entregando-se à solidariedade de Deus em Cristo na cruz, com a convicção de que tudo quanto era débito meu está pago para sempre. Isso é ter comunhão com os seus sofrimentos e é conformar-se com ele na sua morte, para poder viver todo dia sabendo que nós já somos cidadãos de uma ressurreição superior. Bom, esse é o contexto do que ele está falando. Aí ele diz, no verso 12, que é onde eu começo. Verso 12 ele diz, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição. Está dizendo isso que eu disse aqui não tem nada a ver com perfeição pessoal. Tem a ver com olhar fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé, e ter comunhão absoluta com o que ele já fez unilateralmente em meu favor. É dar razão ao que ele fez e acolher o que ele fez em meu favor. Portanto, não tem nada de perfeição pessoal. Para mim, por uma decisão divina e pela decisão daquele que por mim morreu e ressuscitou. Nele, eu sou aperfeiçoado, sem ele, eu sou apenas graça de favor imerecido. Com referência para nada, eu prossigo todo dia. Todo novo dia eu prossigo. Com a minha ambição contínua de conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Essa é a minha ambição. Eu sou ativado pela fé, pela esperança, pelo poder. Me levanta todo dia para me fazer prosseguir, continuar, para conquistar aquilo para o que eu fui conquistado por Cristo. O que foi e o que é aquilo por que eu fui conquistado por Cristo Jesus? Irmãos, deixa eu repetir, quanto a mim, eu não julgo havê-lo ao... É por essa paz dos justificados que eu me levanto todo dia para começar tudo outra vez, mesmo que eu tenha que recomeçar tudo outra vez. Então entendam isso, eu não alcancei nada de mim mesmo, mas eu alcancei tudo nele. Nele eu já estou todo resolvido, para poder me resolver em mim mesmo. Eu sou perdoado nele para poder me perdoar. Eu sou aperfeiçoado nele para poder melhorar. Eu sou justificado nele para poder desenvolver um caráter melhor e mais justo. É a bondade dele que me conduz ao arrependimento e é o arrependimento que me leva ao processo de transformação quebrantada. Portanto, entendam, irmãos, não tem nada a ver com justiça própria. Tudo vem da graça. Eu não alcancei nada por mim mesmo. Mas uma coisa eu faço, e faço.
e faço e farei até o último dia, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, de traumas. Falando de Paulo, imagina, quanta gente ele obrigou a blasfemar, a gritar e dizer: Jesus é filho de Belzebu, Jesus é o enganador dos povos. Ele tinha autorização explícita para prender pessoas e obrigá-las a blasfemarem, a prendê-las, a apedrejá-las até que morressem, e outras injustiça que viesse da lei, por mais que ele argumentasse com textinhos bíblicos, ele iria viver oprimido a vida inteira pela angústia que ele infligiu a milhares de seres humanos, deliberadamente. Mas ei-lo aqui agora dizendo: primeiro, eu não obti nenhuma perfeição. Parece até que eu obti, mas não, eu só sou pacificado pelo que Cristo fez em meu favor. Os meus pecados estão perdoados. E eu não fico olhando para trás, eu olho para frente para conquistar aquilo por que eu fui conquistado. E por que eu fui conquistado? Eu fui conquistado para me tornar como Jesus. Eu fui conquistado para me tornar um Cristo na terra, um Jesus no mundo. Para andar como ele andou, para ser filho de Deus como ele foi. Para repetir a bondade, a misericórdia, para ser corpo de Cristo, expressão de Cristo, Cristo de Deus no mundo, ser luz do mundo, refletindo a única luz que é o Evangelho, que é o ensino, que é a mente, que é o olhar de Jesus. Esse é o prêmio da soberana vocação, é no mundo ser absorvido por ele até o dia da eternidade em que nos tornaremos completamente semelhantes e como ele, porque haveremos de vê-lo exatamente como ele é. E para isto eu prossigo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nada de trauma, nada de memória recorrente, negativa, maligna. Eu tenho a memória do que fiz, mas eu fui liberto do trauma emocional que decorre da culpa de haver feito o que fiz. Eu tenho a memória histórica, mas já não carrego a emoção traumatizada por nenhuma forma de culpa ou acusação. Eu esqueci emocionalmente as coisas que fiz e que para trás ficam. E avanço para aquelas que diante de mim estão. E essas que diante de mim estão são as do alvo para o qual eu prossigo, que é a minha soberana vocação no mundo. A minha soberana vocação no mundo não é ser pregador do Evangelho, é ser como Jesus, a cara dele. É permitir que Jesus se reproduza na minha personalidade em plenitude, até que eu seja eternamente absorvido nele. Esse é o alvo, esse é o objetivo, esse é o despertamento, essa é a ressurreição, esse é o ativamento para o qual somos chamados a nos levantarmos e andarmos, tomarmos posse para nós. Todos, pois, que somos perfeitos, ou seja, que fomos aperfeiçoados pela justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, conforme ele realizou e consumou na cruz e na ressurreição. Todos nós que temos essa perfeição que vem da justificação, do aperfeiçoamento em Cristo, tenhamos este sentimento. Isso é o que nos deve mover, essa é a saúde mental que devemos ter. Esse é o projeto existencial para cada um de nós. É nisto que devemos ser despertados, essa consciência que tem que ser ativada em nós. Todos nós que fomos aperfeiçoados pela graça de Deus em Cristo, pela fé, sem mérito algum, sem justiça própria, senão aquela que decorre de Cristo e da cruz. Tenhamos este sentimento, essa atitude, essa compreensão, essa percepção. E se porventura aqui entre nós ainda tem gente que não entendeu isso, a minha oração é que o Senhor te esclareça hoje, que o Senhor te esclareça agora. Agora, nada de fantasia.
Paulo diz, é um processo, é um dia depois do outro. Eu não me converti assim com essa consciência. Isso tem a ver com esqueço e prossigo. Esqueço e prossigo. Esqueço e prossigo. Esqueço e prossigo. É um processo. Por isso é que ele conclui dizendo, isso tudo já está feito em Cristo. Em Cristo eu já sou isso tudo. Agora, cabe a mim todo dia tomar posse, prosseguir, avançar, desenvolver a salvação com temor e tremor, deixar isso crescer em mim, na minha mente, na minha psique, no meu espírito. Portanto, sem fantasias e sem qualquer tipo de perfeccionismo, porque o perfeccionismo decorre do narcisismo da justiça própria. Ao contrário, sabendo que tudo que é de bom em nós é o que a nós foi imputado pela graça de Deus em Cristo. Sim, sabendo disso, andemos de acordo com o que já alcançamos. Veja o que você já alcançou e não se permita voltar atrás. Tente andar daqui para frente de acordo com o que você já compreendeu, já entendeu, já discerniu. Não permita que o bicho mamífero, as emoções, essa maluquice toda, esses turbilhões da alma confusa, venham turvar o seu entendimento e empurrar você lá para trás. Você tem tudo para avançar, para crescer, para desenvolver a consciência da salvação, para ser ativado nessas múltiplas dimensões em Cristo, que dá um poder danado. Esse é um cara escrevendo de dentro de uma prisão, sentado no ninho de algemas, num frio miserável, sem ninguém, dizendo alegrem-se. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Desenvolvam a salvação. Olha aqui para mim. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Não há nada que se possa tirar de mim. Eu sou um vencedor. Se me deixarem viver, é Cristo que eu vou viver. Se me matarem, eu só estou lucrando. A vida está encurralada por mim. É isso que o Evangelho ensina, é fazer você aprender a chegar nesse nível onde a vida fica encurralada por você. Pela sua atitude, pela sua compreensão, pelo seu discernimento. E você todo dia esquece, desemocionaliza-se de traumas passados e todo dia limpo, com novo sentimento, você prossegue para as coisas novas, para as conquistas novas, para os assemelhamentos com Cristo Jesus, que são de fato o prêmio da sua vocação. Sua vocação é ser Cristo, é ser Jesus, é ser de Deus, é ser um filho como Ele. Aquele que crê em mim fará e será também, assim como eu sou, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. Me sejam no mundo, é tão óbvio. Me sejam no mundo, a vocação de vocês é se tornarem semelhantes a mim, diz o Senhor Jesus. Jesus, tem compaixão de nós neste dia. Ajuda-nos a termos como ambição a tua semelhança, a buscarmos como tesouro e galardão o te absorvermos e o sermos absorvidos por ti. Ajuda-nos a entender. Ajuda-nos a entender e dá-nos a vontade espiritualmente santa e ambiciosa de alcançarmos, de prosseguirmos, de nos lançarmos na direção de provar o que já está disponível para ser despertado, ativado e manifestado em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.